Olá, meus amores, tudo bom? Como é que vocês estão? Depois dessa semana de avaliação que a gente teve, né? Já estamos com as notas, com as medidas já organizadas, já entreguei para Claudinha as notas. Teve alguns alunos que não me entregaram, ou o primeiro trabalho ou o segundo trabalho. Teve gente que me entregou tudo. Na live a gente confere isso direitinho, a live daqui a pouco, né? A gente confere isso melhor, né? Mas assim, esse encontro de hoje nosso é um encontro mais da gente poder rever. Não vai ter atividade para fazer, porque a nossa apostila já acabou, mas a gente vai tentar rever algumas coisas dentro de uma proposta de arte, expressão e comunicação, igual a gente tem feito nos outros bimestres, tendo uma perspectiva de trazer algo para a gente repensar e pensar a importância da arte dentro do contexto que a gente está inserido. E aí vamos fazer aqui eu fiz um resumo aqui da ideia de que, como a gente está trabalhando nesse período pintura, né? A ideia da pintura dentro dos seus gêneros, dentro das suas estratégias, dentro da sua função, né? É óbvio que não tem atividade, mas na live eu vou fazer perguntas sobre o vídeo. E a gente pode ter como característica, porque isso é uma matéria complementar. Não está na apostila, mas é uma atividade complementar. E pode valer ou não ponto para o próximo bimestre. Então a gente está aqui tentando discutir uma complementação. E aí, dentro desse processo de arte, expressão e comunicação, a gente vai discutir o ser humano representado. Então, o título dessa nossa revisão, dessa nossa proposta de pensar de novo isso, é o ser humano representado. Então, vamos voltar lá na arte rupestre, né? Então, as primeiras pinturas rupestres antropomórficas, e aí lembrando o que é antropomórfico? De antropo, que é ser humano, mórficos, né? Pinturas de seres humanos. Então, assim, as pinturas rupestres antropomórficas têm as zoomórficas, vem de zoo, que são os animais, isto é, que tem o homem como tema, né? Datam de pelo menos 40 mil anos e podem ser encontrados na Europa e na Ásia e também na África. Tá? Eu fico muito preocupado com os textos que colocam somente Europa e Ásia, onde tinha a arte rupestre, como se no continente africano não existisse ninguém. O continente africano já fazia a arte rupestre, sim. O europeu e o asiático vão fazer depois, porque o continente africano, e aí isso já está aprovado pela antropologia, foi o continente que surgiu os seres humanos. Então, na verdade, quando algum livro que você lê diz que a arte rupestre ela vai ser desenvolvida antropomórfica e zoomórfica somente no continente asiático e europeu, é um discurso preconceituoso. E a gente precisa quebrar um pouco isso. Então, também, no continente americano também tinha, né? A gente vai ter no continente americano, no continente asiático, no continente europeu, no continente africano e na Oceania também existia, porque existiam rochas nesses lugares. Então, os homens produziam. Na Europa vai acontecer mais, porque os homens viviam mais dentro das cavernas. Na Europa e na Ásia vai acontecer mais porque é um continente muito gélido, muito frio. Então eles viviam mais, mas também, tanto no continente americano, que é quente, e no continente africano também, que é quente, havia a arte rupestre. A pintura rupestre, ou arte rupestre, é considerada a expressão mais antiga da humanidade, pois são registros que resistiram ao tempo. Então você vai olhar, deixa eu pegar aqui, rapidinho, desculpa. Você vai pegar uma pintura rupestre e você vai olhar, né, o quanto ela consegue sobreviver ao tempo, né? Então a gente tem uma pintura rupestre, aqui que é uma pintura do Bisão, né, que sobrevive ao tempo. Então, uma das características maiores é porque elas eram feitas nas rochas e elas sobrevivem muito ao tempo. Essas pinturas, na verdade, são, em sua grande maioria, representações esquemáticas e emblemáticas que se referem às atividades cotidianas e cerimoniais. Gente, não é arte. Na verdade, tem a ver com
com uma proposta mais deles poderem estar reproduzindo a sua vida, o seu processo, o seu modo de ser. Embora alguns historiadores não concordem que a arte rupestre possa ser chamada de arte, eu também não concordo que a arte rupestre é arte, porque a palavra arte vai surgir com os gregos e com os romanos. Antes disso, os povos antigos não pensavam em fazer arte. Tudo que eles faziam, um pote, um arco, uma flecha, uma estátua, tinha um objetivo, era funcional, não tinha um objetivo como a gente tem agora de comprar um quadro para decorar. Essa pintura que está aqui atrás, que acompanha a gente em todas as nossas aulas, ela não seria feita no período pré-histórico simplesmente para enfeitar uma sala, mas ela seria feita com um objetivo ritualístico, místico, cotidiano, dentro de uma perspectiva, né? As pinturas rupestres mais antigas que se tem notícia são desenhos zoomórficos, que representam animais, e desenhos antropomorfos, que representam os próprios homens. Os desenhos fitomorfos, que representam as plantas. Então a gente vai ter pinturas nas cavernas com nomes zoomorfas, que é feita para os animais, antropomorfas, que é seres humanos, e fitomorfas, que é representações de plantas que são encontradas em menor quantidade. Então a gente vai ter, de menor quantidade, as pinturas rupestres feitas nas paredes de plantas, né? No decorrer da história da humanidade, as representações antropomorfas foram se tornando menos estilizadas e mais relacionadas com a anatomia. Olha bem, a forma de fazer seres humanos dentro da cultura pré-histórica é muito relacionada a uma esterilização. Vai se transformar depois em esculturas mais realistas um pouco mais para frente dentro desse contexto, ok? Aí a gente vai ter uma humanidade em detalhes. Com o passar dos anos, o desenvolvimento de técnicas, né, artísticas e da própria humanidade permitiu que as representações humanas tivessem cada vez mais detalhamento. Então, vai acontecer uma mudança, né? Você vai ter pinturas que você vai mostrar o rosto, o corpo, muito mais dentro da realidade. Por exemplo, os sumérios, na arte suméria, no terceiro milênio antes de Cristo, por exemplo, figura humana era representada de maneira mais próxima ao real em relação à arte rupestre. Vamos ver aqui, ó, desse meu livro que eu estou usando para vocês. Olha como é que tá. Isso aqui é estilizado, não é muito parecido com o real. Se a gente for olhar os sumérios, eles estão se aproximando mais dessa realidade, né, especificamente de uma arte mais dentro de algo que é muito mais real e muito mais preciso, né? A gente vai olhar aqui, ficando muito mais forte, né, os egípcios e logo depois os gregos romanos. Olha a evolução, vamos tentar a evolução. Começa assim, vai chegando a essa característica do alto relevo, né, e vai se tornando essas características, né? Então é muito importante a gente entender. Por exemplo, os egípcios, por sua vez, mesmo dominando o processo de mumificação e conhecendo bem a anatomia do corpo humano, ainda faziam representações artísticas do homem de maneira mais simplificada, né? Chegando à Grécia, coisa de tomando café, saiu um pouquinho do pó de café aqui, desculpa, gente. Aqui é a realidade, não vamos fugir da realidade. Chegando à Grécia arcaica, encontramos uma aproximação maior entre a representação humana e o corpo humano real. Avançando alguns séculos da história da humanidade, chegamos à arte greco-romana, que representa o movimento humano como expressões dramáticas, revelando a maior aproximação com a fisionomia humana. Então a gente tem que entender que o desenho ele começa numa característica, o desenho, a pintura começa num algo estilizado, né, até se tornar algo com movimento, porque no Egito ainda estático. Já na cultura greco-romana, você vai encontrar movimento e dramaticidade. Então é muito importante a gente entender um pouco isso como referência, né? Aí, no Renascimento italiano, que a gente já falou sobre o Renascimento nas nossas aulas, né? A anatomia
passa a ser um elemento importante para você desenvolver arte. Ou seja, o artista tinha que estudar o corpo humano para tentar fazer pinturas muito parecidas com o real, e valorizando a ideia de compreensão de formas realistas do corpo humano. Nesse longo e frutífero período da história europeia, ocorreram importantes transformações culturais, sobretudo nas artes, na filosofia e nas ciências. Leonardo da Vinci, né, e Andreas Vesalius destacaram-se por seus estudos de anatomia. Então, o Leonardo da Vinci, tanto ele quanto o Vesalius, eles estudavam a anatomia do corpo muito para cada vez mais se aproximar de uma pintura mais realista, né? Então, eles dissecavam corpos para visualizar a estrutura dos organismos e assim formular teorias sobre o corpo humano, né, influenciando artistas do século XVI e XVII. O pesquisador e artista Leonardo da Vinci apresentou um dos primeiros estudos sobre a anatomia humana, mas foi Andreas Vesalius que promoveu a revolução nos estudos de anatomia humana, aprofundando o conhecimento dos músculos e das formas corporais, o que teve implicações diretas na forma como o ser humano se enxerga e que se representava. Olha lá, gente, mais uma vez uma crítica. Se no Egito já fazia mumificação, havia o estudo do corpo humano, mas eles não tinham a característica de fazer uma escultura, uma pintura muito parecida com a realidade. Então, quando eles dizem que a evolução e a revolução dos estudos de anatomia acontece na Europa, isso é muito perigoso, porque parece que é a Europa que criou a anatomia, e não foi a Europa que criou a anatomia. Os europeus aperfeiçoaram uma anatomia eurocêntrica, né? Existe uma anatomia afrocentrada, existe uma anatomia americana, que são das Américas, existe um estudo anatômico que é da Oceania, existe um estudo anatômico que é da Ásia. O estudo anatômico europeu, ele não é um único, mas a gente sempre tem essa ideia que sempre o estudo anatômico europeu é o mais poderoso. A gente vai encontrar essas características de estudo anatômico dentro da pintura europeia, que é a característica da nossa pintura, né? A gente estudou o Da Vinci, mas a gente não estudou o Vesalius, o Andrea Vesalius. Então eu vou ler aqui um pouco sobre a biografia do Andrea Vesalius. Andrea Vesalius foi um importante anatomista, médico e desenhista. Ele era belga. Já o Da Vinci, ele era italiano. Então você tem uma discussão de pensamento europeu, uma escola de anatomia belga, uma escola de anatomia italiana. Ele criou teorias que influenciaram cientistas e artistas do Renascimento. Ele frequentou a Universidade de Louvain, na Bélgica, de Paris, na França, e finalmente a de Pádua, na Itália, onde se graduou em medicina. Então ele estudou em várias universidades. Antigamente eles pulavam de uma universidade para outra para estudar os cursos específicos. Eles não se formavam em uma coisa só. Medicina, arquitetura, eles não entendiam que as coisas eram diferenciadas, as coisas eram separadas. E essa ideia hoje está voltando. Em 1538, o Vesalius publicou um conjunto de desenhos de anatomia humana, uma obra na qual criticava e apontava equívocos de Galeno, um importante médico e filósofo romano de origem grega que havia publicado um estudo de anatomia, né? Então ele vai criticar a visão grega da anatomia humana que foi criada por Galeno. 5 anos mais tarde, publicou um tratado de anatomia humana que intitulava A Fábrica do Corpo Humano, considerando um dos mais influentes livros científicos de todos os tempos, né? Claro que hoje houve uma evolução nos estudos de anatomia, para estudar tanto na saúde quanto na arte, mas a Fábrica do Corpo Humano foi considerado um livro importantíssimo até hoje. Sua publicação, que contou com o auxílio de uma equipe de artistas supervisionada por ele, apresentava desenhos e pinturas impecáveis e impressão de estilogravuras muito elaboradas sobre a ideia desse livro. Para fechar a nossa revisão, a gente vai falar de todos dos gêneros que a gente discutiu nesse período desse bimestre, mas um gênero específico, que é o autorretrato.
Né? Por que eu vou falar do autorretrato nesse recorte dessa nossa aula pós-avaliação? Né? Porque o autorretrato reflete muito a ideia da selfie, que é uma forma contemporânea que a gente tente registrar a nossa própria imagem. Né? O autorretrato, ele é definido como a representação de alguém, que alguém faz de si mesmo, e teve grande repercussão na Renascença. Com a prática de os pintores se autorretratarem, essa técnica era usada tanto para treinar a anatomia dos quadros, tendo o próprio corpo como modelo, quanto como maneira de expressar os sentimentos e ou sensações dos artistas como tristeza e alegria. A representação de si mesmo perpassa a história, indicando possivelmente a vontade do ser humano de se compreender e se situar no mundo. Aos famosos selfies atuais, né, por exemplo, possuem um processo semelhante. Uma pessoa que representa a si mesmo pela fotografia e compartilha isso com outras pessoas. Pelo autorretrato ou selfie, preserva-se não apenas a imagem dos indivíduos, mas quais são os seus hábitos, costumes, roupas, ambientes, afins, registrando, portanto, a própria história social dessas pessoas. Né? Então, o que eu quero propor para vocês nesse finalzinho de vídeo? Né? Eu gostaria muito que vocês fizessem um autorretrato de vocês agora, aí na casa de vocês, né? A gente tem 16 minutos de vídeo e a gente ainda tem bastante tempo, que são 30 minutos. Nesse período, fazer um autorretrato do jeito que vocês querem fazer, para na hora agora da live, vocês me mostrarem o autorretrato de vocês e a gente fazer uma dinâmica sobre o que é esse nosso autorretrato. Ok? Beijos, bom trabalho e até daqui a pouco.